Imagine morar em um lugar onde uma simples entrega demora horas para chegar, onde ambulâncias enfrentam vielas estreitas, onde caminhões não conseguem entrar, e onde o crescimento econômico é limitado não pela falta de pessoas trabalhando, mas pela falta de infraestrutura. Agora imagine que a solução para esse problema não venha do chão, mas do céu. Porque enquanto grandes cidades do mundo investem bilhões em metrôs, rodovias e portos inteligentes, uma revolução silenciosa pode transformar completamente a logística das favelas brasileiras usando drones autônomos. E isso não é ficção científica. Empresas na China, nos Estados Unidos e até em regiões isoladas da África já começaram a testar sistemas de entrega aérea, sistemas capazes de transportar medicamentos, alimentos, eletrônicos e até equipamentos médicos em poucos minutos. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebeu. As favelas brasileiras podem se tornar um dos ambientes mais valiosos do planeta para esse tipo de tecnologia. Porque os mesmos obstáculos que dificultam a vida hoje podem criar a maior oportunidade logística urbana do futuro. Quando pensamos em inovação, normalmente imaginamos cidades organizadas, avenidas largas e infraestrutura moderna. Mas a realidade é que muitas das maiores revoluções tecnológicas surgem justamente em lugares onde o sistema tradicional falhou. Foi assim com o dinheiro digital na África. Foi assim com os aplicativos de transporte em países congestionados. As favelas possuem uma característica única. Elas são extremamente densas. Milhares de pessoas vivendo em poucos quilômetros quadrados, consumindo produtos todos os dias, comprando online, movimentando pequenos negócios, gerando uma economia gigantesca. Só que existe um problema. A logística tradicional simplesmente não consegue operar com eficiência nesses locais. Uma entrega que levaria 15 minutos em bairros planejados pode demorar 2 horas em regiões de difícil acesso. Agora imagine substituir esse trajeto terrestre por corredores aéreos inteligentes. Um drone sai de um centro logístico, sobe 50 metros no ar e voa diretamente até um ponto de entrega automatizado, sem trânsito, sem bloqueios, sem depender da infraestrutura urbana tradicional. Isso muda completamente a lógica econômica dessas regiões, porque o tempo é dinheiro. E quando você reduz drasticamente o tempo de entrega, você aumenta a produtividade e acesso a serviços. O impacto disso seria gigantesco. Pequenos comerciantes poderiam receber mercadorias mais rapidamente. Farmácias entregariam medicamentos em minutos. Mas o mais importante talvez seja outra coisa: inclusão econômica. Hoje, milhões de brasileiros vivem desconectados da economia digital global porque a infraestrutura física limita o acesso. Os drones não são apenas ferramentas de entrega, eles são pontes para um futuro onde o CEP não define mais a sua velocidade de progresso. Infraestrutura não significa apenas estrada. Infraestrutura é circulação, é velocidade, é conectividade, é capacidade de integrar pessoas ao mercado. Durante décadas, governos tentaram resolver problemas urbanos apenas expandindo ruas e construindo vias terrestres. Só que existe um limite físico. Em muitas comunidades, simplesmente não há espaço para grandes obras. Então surge uma ideia revolucionária. Se não existe espaço horizontal, utiliza-se o espaço vertical. É literalmente uma nova camada da cidade. Uma cidade aérea invisível funcionando acima dos telhados. E isso abre discussões gigantescas sobre o futuro do urbanismo. Porque pela primeira vez na história, o espaço aéreo urbano pode se tornar economicamente valioso em escala massiva. Hoje, quando pensamos em território, pensamos apenas no solo. Mas no futuro, cidades poderão criar rotas aéreas digitais automatizadas, funcionando 24 horas por dia. Isso significa que o céu poderá virar uma espécie de rodovia invisível. E quem dominar essa infraestrutura pode controlar uma parte importante da economia urbana. Agora imagine o impacto financeiro disso. Empresas de logística poderiam economizar milhões em combustível e tempo. Investidores começariam a enxergar comunidades densas não como áreas problemáticas, mas como mercados extremamente estratégicos,
startups especializadas em drones, inteligência artificial e automação cresceriam rapidamente e novas profissões surgiriam. Operadores de tráfego aéreo urbano, técnicos de manutenção de drones, especialistas em rotas autônomas, gestores de infraestrutura aérea. Parece distante, mas essa transformação já começou. Na China, empresas já realizam milhares de entregas por drones em áreas urbanas. Em Ruanda, drones transportam sangue e medicamentos para regiões isoladas. Nos Estados Unidos, gigantes da tecnologia disputam quem dominará primeiro a logística aérea automatizada. A diferença é que no Brasil existe um fator único: densidade urbana extrema. E densidade é exatamente o que torna esse modelo economicamente viável. Quanto mais pessoas concentradas em uma região, mais eficiente o sistema pode se tornar. É quase como construir uma internet física de entregas. Só que existe um desafio enorme: regulamentação. Quem controla o espaço aéreo? Como evitar acidentes? Como impedir invasões de privacidade? Como proteger moradores? Como evitar o uso criminoso da tecnologia? Essas perguntas serão centrais nos próximos anos, porque toda grande inovação gera disputas. E talvez a maior disputa do futuro não seja apenas por petróleo, estradas ou portos, mas por dados, rotas e controle aéreo urbano. Isso transforma a logística em um tema geopolítico. Países que dominarem drones autônomos terão vantagens econômicas gigantescas. E empresas capazes de integrar IA com mobilidade urbana poderão movimentar trilhões nas próximas décadas. Agora pense em algo ainda mais profundo. Historicamente, regiões pobres sempre esperaram décadas para receber infraestrutura moderna, mas os drones podem inverter essa lógica, porque construir corredores aéreos digitais pode ser muito mais barato do que reconstruir cidades inteiras. Ou seja, pela primeira vez, áreas marginalizadas podem receber tecnologia avançada antes mesmo de bairros tradicionais. Isso é revolucionário, porque muda completamente a narrativa sobre inovação urbana. As favelas deixam de ser vistas apenas como símbolo de carência e passam a ser vistas como laboratórios do futuro, locais onde novas tecnologias serão testadas em escala real. Isso também pode criar uma nova mentalidade econômica no Brasil, uma mentalidade voltada para soluções, porque o brasileiro sempre foi especialista em adaptação. Quando o sistema falha, as pessoas criam alternativas, e talvez justamente por isso o Brasil tenha potencial para liderar parte dessa transformação, especialmente se universidades, startups e investidores começarem a enxergar esse mercado antes do resto do mundo. Porque quem entende uma tendência antes da maioria, normalmente constrói riqueza primeiro. E é exatamente isso que acontece em todas as grandes revoluções econômicas da história. A internet criou gigantes bilionárias. Os smartphones criaram novas indústrias. A inteligência artificial está criando outro ciclo econômico. E agora, a automação aérea urbana pode abrir mais uma fronteira gigantesca. Talvez, no futuro, olhar para o céu das cidades brasileiras seja tão comum quanto olhar para ruas movimentadas hoje. Drones cruzando comunidades, entregas acontecendo em minutos, centros logísticos automatizados, rotas inteligentes controladas por inteligência artificial, uma infraestrutura invisível funcionando constantemente acima das cidades. E tudo isso pode começar justamente nos lugares onde quase ninguém imaginava. Porque às vezes o futuro nasce exatamente onde o presente parece mais caótico. E talvez a maior ironia seja essa: as mesmas vielas que hoje representam dificuldade podem acabar acelerando uma das maiores revoluções logísticas do século. E talvez, quando essa revolução começar de verdade, muita gente ainda nem perceba que o futuro já chegou. Porque enquanto alguns enxergam apenas becos, fios e concreto, outros enxergam o próximo grande mercado do século. Que a pergunta não é mais se isso vai acontecer. A pergunta é: quem vai enxergar essa transformação primeiro? Se você gosta de conteúdos sobre tecnologia, economia e as grandes mudanças do futuro, se inscreva agora no canal.
Curta esse vídeo para que mais pessoas descubram como inovação e tecnologia podem surgir nos lugares mais improváveis. Nos vemos no próximo vídeo.